De pé, agora nós vamos ler as Escrituras. A primeira se encontra aqui no Salmo de número 6, até o versículo de número 4, do verso 1 até o verso 4. Do livro de Salmos, Salmo 6, né? Até hoje, com mais de 30 anos que eu leio a Bíblia, eu não sei definir os Salmos, né? Se fala é Salmo 6 ou é o capítulo 6 de Salmos, né? Mas fique assim, Salmo de número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Agora nós vamos aqui para uma outra escritura. Se encontra aqui no livro de Oséias, no capítulo 5, eu sei que fica um pouco difícil para encontrar, né, que são pequenos livros, um ao lado do outro, e às vezes temos dificuldade para encontrar, mas ouça a leitura, depois você poderá ler em casa. Oséias, capítulo 5, verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados, e busque a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar. Eu vi uma frase uma vez que dizia assim: não observe, ou melhor dizendo, não note se a sua presença é marcante ou notada, porque isso não é o importante. Segundo a pessoa que fez a frase, diz que a importância não é você ser notado, a sua presença ser notada, perdão, mas a sua falta. Às vezes você sempre está no mesmo lugar e você não é notado, mas quando você está ausente, as pessoas notam a sua falta. E nós vamos falar aqui nesta noite um pouquinho sobre ausência, né? Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados e busque a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. E aqui no Salmo 6 nós vimos Davi dizendo: Senhor, até os meus ossos estão perturbados. Volta-te, Senhor. Amém? Volta. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ausência, e eu espero que nós venhamos tirar bastante proveito. Eu sei que nós poderíamos falar um longo tempo aqui sobre pessoas que nós sentimos a ausência delas. Eu estava meditando aqui no nosso saudoso irmão Realino, todo o culto que ele chegava, já no último ano, né, de vida que ele teve, era normal, ele chegava até aqui, onde fica de frente para o meu escritório. Aí quando eu levantava a cabeça, na época a mesa ficava de frente para a porta, aí quando ele me via, só fazia assim com a mãozinha, como dizendo: eu estou aqui. E era gostoso aquilo. E hoje eu sinto falta disso, né? São pequenas coisas que nós sentimos falta. Às vezes você vê um pai de família, uma pessoa que já está bem idoso, e você olha assim para ele está sempre lá no canto dele, recanteado, quase não fala, quase não... E as pessoas olham para ele dizendo: isso aí está... Mas aí quando ele parte, aí as pessoas sentem falta, porque só a presença dele ali já é o suficiente, sem falar uma palavra. Só de olhar ele, sente firmeza, disse: qualquer coisa ele está aí. É gostoso isso, não é? Ele está ali. Isso me faz lembrar aqui de um
de um pastor dessa cidade que já partiu faz alguns anos. Eu não vou citar nomes, mas ele fundou a maior denominação aqui na região e levantou um dos maiores trabalhos pentecostais aqui. E ele não era um pregador destacável, não. Ele era aquele que assentava na cadeira ali, ele era o pastor, e ele sempre estava buscando talentos na igreja. Colocava os jovens para pregar, pregador da região que vinha, e ele só ficava sentado observando. As pregações dele não tinham muito destaque, mas ele sabia atar as pontas soltas que os outros deixavam. Depois que terminava a pregação, aí ele ia lá, pegava essa ponta, colocava no lugar, pegava aquela outra ponta, colocava no lugar, e o povo se sentia abençoado. Então, e depois que ele partiu, a gente vê que a igreja não é mais a mesma, né? Parece que ele não fazia falta nenhuma ali, mas fazia. Como eu ia dizendo, parece que a presença dele ali não era muita coisa, mas era. E parece que ele não ia fazer falta, mas ele faz. E o profeta fala aqui também, e eu quero meditar junto com vocês. Eu estou me policiando para não demorar, principalmente nos cultos de sexta-feira, porque vocês estão cansados, né? Embora que amanhã seja sábado, mas muitos ainda vão trabalhar. Mas eu vou fazer de tudo também para não demorar, né? Ele dizendo aqui de um irmão precioso também que tinha partido, na mensagem A União Visível da Noiva de Cristo, parágrafo 5, ele disse: afável Pai Celestial, simplesmente falando desse grande servo, sinto sua falta, nesta noite, dele apertando a minha mão, e aquele gracioso sorriso que sempre tinha quando dizia: Deus lhe abençoe, irmão Brana. Quando entrávamos pela porta, ele era o porteiro, que não precisa mais do que isso. A melhor recepção que tem é um sorriso no rosto, um sorriso sincero. Amém? Às vezes só um sorriso, um acenar de mão já deixou uma grande mensagem. Deus lhe abençoe, irmão Brana, quando entrarmos pela porta. Eu sei que Ele tem subido à tua casa esta noite. Assim sendo, rogo, amado Deus, que Tu permita os frutos e as suas obras que o seguiram sejam graciosos, continuando com seus filhos e a sua esposa. Rogamos que Tu abençoes, Senhor. Tu disseste que seria um esposo para as viúvas que deveras fosse viúvas, e eu rogo por nossa irmã Palmer e por todos os filhos agora. Eu sei que como me condoer-me com ambos, perdendo um companheiro e também perdendo meu pai. Amém, meus irmãos? Que Deus faça isso por cada um aqui que tem perdido, né? Ou sente falta, a ausência de alguém. Davi disse: esta é a minha maneira, que é a minha vida, mensagem de vida, perdão, 133, estava esquecendo. Davi disse: esta é a maneira que é minha sede é, Deus, eu simplesmente tenho que ter isto, ou eu perecerei. Como vocês viram no Salmo, Davi percebia a ausência de Deus na vida dele. Será que nós percebemos? Irmãos, a presença de Deus é tudo. Você pode perder tudo, mas você não pode perder isto. Se você é uma pessoa que caminha, que vive o dia a dia, sempre meditando nisto, você sabe quando o Espírito de Deus está alegre com você e quando não está alegre com você. Quando você pode ter a sua companhia e quando você pode não ter a sua companhia. Aliás, esquecemos de colocar Ele no alpendre maior. Se estamos bem com Ele, se em primeiro lugar é Ele, é o reino de Deus,
as demais coisas vão ocupar o seu devido lugar. Mas às vezes queremos que todas as coisas estejam no seu devido lugar e esquecemos que às vezes Ele está ausente. Eu simplesmente tenho que ter isto, ou eu perecerei. Eu quero vida e a tua benignidade para comigo. Quando sinto a tua presença, eu vejo que a minha vida está correspondendo com a tua palavra. É melhor para mim do que tudo, tudo mais, toda outra vida e tudo, tua benignidade. Aí diz ele: confesse a sua falta agora, enquanto oramos. Amém? Fale com ele, diga: Senhor, não é um culto de oração, mas vamos pensar nisto. Senhor, eu tenho sentido a tua falta, eu tenho sentido a tua ausência, porque coisa boa é sabermos que temos esta companhia. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que companhia que nós temos, mas às vezes deixamos isso de lado. Agora, voltando um pouquinho, depois nós vamos voltar na questão da ausência do Senhor. Vamos falar sobre a vida diária, né? Que às vezes nós somos tão que as pessoas não sentem nossa ausência. Não é verdade? Eu vou contar um pequeno testemunho aqui, que eu espero que sirva para casais e para quem vai casar, para quem já casou e para quem vai casar. Uma preciosa irmã passou por aqui, já dorme no Senhor, e um dia ela me ligou e disse: pastor, o senhor poderia vir até em casa? Eu disse sim, eu precisava de um conselho, mas cheguei lá, não era bem um conselho para ela, era para uma filha dela, que acho que mora ainda numa cidade vizinha. Uma mulher em torno de seus 30 anos de idade, uma mulher bonita, bem aparente. E ela disse: o senhor poderia aconselhar minha filha? Eu disse: mas o que está se passando? Ela disse: ela está com um problema no casamento, e eu creio que o senhor poderá ajudá-la. Eu olhei para ela e disse: você crê que eu posso te ajudar, filha? Ela disse: eu creio. Tudo que eu disser você vai procurar fazer com o melhor do seu conhecimento? Ela disse: eu vou. Eu disse: porque senão eu vou perder o meu tempo e você vai perder o seu tempo. Ela disse: não, eu farei o possível. Eu disse: primeiro me relata o que é que está acontecendo. Ele disse: pastor, nosso casamento chegou num desgaste que a única coisa que resta agora é briga, discussão e ameaça de separação. Tanto eu ameaço de separar dele, como ele ameaça de separar de mim. Aí você diz: mas no que isso está relacionado com o que o senhor estava falando? Eles estavam com excesso de presença, não de ausência, mas de presença. Estão entendendo? Tem pessoas que pensam que a vida a dois tem que andar germinada assim, ó. Isso vai trazer um desgaste. Ah, mas serão dois numa carne. Num sentido, porque agora o seu corpo pertence à sua esposa e o corpo da esposa pertence a você. Então são dois numa carne, mas vocês têm duas personalidades, vocês têm duas vidas, vocês têm dois tipos de afazeres, que às vezes vocês têm que se individualizar. E o excesso de presença às vezes danifica um casamento. E ela foi me relatar o que é que estava acontecendo. Ela disse: olha, eu procuro fazer de tudo, mas os amigos do bar, para ele, é mais precioso do que eu. Mas o que acontece? Não, ele sai do serviço, ele é mecânico, ele sai do serviço, ele já joga a camisa nas costas, a camiseta nas costas e já vai direto para o bar. E só chega em casa depois das 8h30, das 9h. E quando chega meio cheirando de cerveja, etc. Fica lá com os amigos. E eu já fui atrás dele, ele me ameaçou de bater na frente dos amigos dele, porque ele se sentiu envergonhado. E eu fui escutando. Eu disse: quando ele chega, como é que é?
Como é que é, né, pastor? Eu casei para ter um homem do meu lado, eu não casei um homem para viver embaixo. Aí a discussão começa, é claro, e aí a briga vem. E para ser sincero para o senhor, da última vez agora, e quando chega no final de semana, eu quero que ele me traga aqui na mãe, porque eu preciso ver a mãe. Ele vai com os amigos jogar futebol, ainda chega com a moto tudo lameada e põe lá na garagem, que vai jogar no sítio. O senhor acha que isso é vida? Nós tivemos uma discussão tão terrível, que eu tive que correr para o banheiro, que ele com o cabo de vassoura na mão, ele queria estourar a porta do banheiro, porque ele queria me bater de tudo quanto é jeito. Aí é o ponto que chegou. Eu disse, a coisa está grave. E outra coisa, eu procuro ser uma esposa presente, eu vou 2 vezes no serviço dele, porque eu trabalho numa casa de família perto, e eu vou lá e às vezes quero conversar um pouquinho com ele, na hora que ele tem uma folguinha e tal, ele fica dizendo, o que você vai fazer aqui? Eu não tenho tempo para ficar com conversa. Depois que ela falou, eu disse, posso falar agora? Ela disse, pode. Eu disse, está tudo errado. Mas por que está errado? Eu falei, você forçou esse homem a casar com você? Ela disse, de jeito nenhum. Eu falei, quando vocês namoraram, por certo, era 1000 maravilha. Ela disse, era. Até os primeiros meses de casado. Tudo ia bem, tudo parece que dava certo. E de repente começou isso. Eu falei, pois é. Isso chama desgaste. Desgaste. Nem toda pessoa tem a mesma carência que o outro tem. Nem toda pessoa tem aquele mesmo afeto caloroso. Tem pessoa que é mais tranquila, tem pessoa que é mais lento. E aí o que acontece? Um vai querer sempre aquilo e até um pouco mais, o outro já começa a se afastar. Excesso de presença. Por quê? Porque se ele senta, ela senta de frente com ele. Amor, estou falando com você. Se ele, amor, eu sou sua esposa, ou eu sou seu esposo, eu quero sua atenção, eu amo você, eu quero estar junto com você. Ele olha, ou ela olha e disse, até quando, Senhor? Me desculpa, essas coisas se tornam engraçadas, mas vocês vão entender o que é que eu vou dizer, amém? Eu disse, está tudo errado. Ela disse, por que está tudo errado? Eu falei, eu duvido. Você pode me chamar de falso pastor, se eu te der um conselho, se você obedecer, se você vai ver se esse quadro não se reverte. Ela disse, nossa pastor, que convicção. Eu falei, eu duvido. E a mãe dela do lado balangando a cabeça. Eu falei, eu duvido, se você fizer o que eu estou te dizendo, se esse quadro não muda. Ela disse, então eu vou fazer. Eu falei, mas é duro, o remédio é amargo, mas se você fazer, funciona. Ela disse, o que é que eu tenho que fazer? Eu falei, em primeiro lugar, você vai chegar do seu trabalho, vai fazer a sua janta, vai tomar banho, de costume normal, nada de cara feia, nada de emburramento, nada disso. Eu falei, isso é coisa de adolescente. Eu falei, você não é adolescente mais, então deixa isso de lado. Você vai tomar o seu banho, você vai ficar cheirosinha, bonita, como você fica toda a vida. Vai fazer a sua janta, tá? E tem uma coisa, quando ele chegar, que ele vai chegar 9h30 da noite, você não fica esperando ele para brigar, não. Você deixa a janta em cima da mesa, cobra com a toalha, tá? E põe a criança para dormir, e mesmo que a criança já dormiu, mesmo que você não tiver com sono, vira a cara para o lado da parede, põe aquela roupa de dormir bem bonita, e vira com a cara com a parede, e quando ele entrar no quarto, você finge que você está fungando, que você está dormindo. Ela olhou para mim e disse, faça isso. Aí disse que ele chegou, silêncio na casa, a primeira coisa que ele fez foi lá empurrar a porta do quarto. Ela já estava deitada, e ela suspirando alto. E ele foi lá, disse que escutou o barulho lá, disse que comeu mais ou menos lá, e já encostou o prato, foi tomar banho, e deitou também. Tudo bem. Falei, outra coisa, para de ir no serviço dele, não vai mais. De jeito nenhum, não vai mais. É que eu gosto, não vai, acabou, não vai. Faz isso durante a semana, e quando chegar no final de semana, você fala assim, pergunta para ele, você vai jogar bola hoje? Se ele falar, vou, por quê? Você diz, não, é só para mim preparar sua roupa, porque eu estou indo para a mãe, aí eu quero deixar tudo pronto para você. E passou a semana assim, ele levou um choque.
Quando chegou no final de semana, ele disse: você vai jogar bola hoje por quê? Qual que é o problema? Eu disse: não tem, sem problema nenhum. Eu só quero saber porque eu vou deixar a sua roupa pronta, porque eu tenho que ir para a casa da mãe. Aí ele: não, eu vou sim. Ela aprontou a roupa dele, pegou o ônibus e foi. Na outra semana, diz ela que estava lá lavando o quintal, disse que viu alguém debruçado no muro. Quando ela virou para trás, era ele. O quadro reverteu. Os amigos do bar perdeu a graça. Saía direto, por quê? Porque ele começou a sentir a ausência dela. Estão compreendendo? E aí é onde muitas pessoas não se valorizam. Acha que discutir, que cobrar e que brigar é o que vai resolver. Pelo contrário, vai piorar. Estão compreendendo? Deus é amoroso, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é paz, Deus é tudo que você possa imaginar. Mas como disse aqui, se estão errados e não quer reconhecer, eu me retirarei. Vocês observaram a leitura aqui? Eu me retirarei e eles vão sentir a minha ausência. E quando eles sentirem, eles vão me buscar de madrugada. Porque, meu amigo, quem está acostumado a sentir o gozo do Espírito Santo, a presença de Deus, e de repente você vê que a coisa esfriou, você não vai mais atrás de um vinho, você não vai mais atrás de cerveja, porque você sabe que aquela zonzeria momentânea, aquela alegria falsa ali, não vai superar mais você. Porque aquilo ali é bobeira. A única coisa que te mantém alegre, mesmo e feliz o tempo todo, chama-se Senhor Jesus Cristo. E se Ele se ausentou, você vai ter que buscar Ele. E para Ele voltar, disse: eu vou voltar, mas eu quero que você reconheça o valor que eu tenho, sem brigar. Você pensa que Deus briga com nós? Deus discute com nós? Ele sabe quem Ele é. E uma mulher tem que saber quem ela é. Um homem tem que saber o que ele é. Ele tem que saber os seus valores, tem que saber o que ela é. Porque foi isso aí que conquistou o camarada. Foi isso aí que conquistou a camarada. Então se você sabe que você está certo, você está fazendo o possível e não está sendo reconhecido, se retira. Se retira. Se há um pouquinho de amor ali, vai sentir a ausência. Talvez isso é coisa de 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai longe. Mas quando pensa que não, o camarada diz: mas será que eu estou sobrando? Parece que eu não estou mais. Porque o camarada fica lá no tempo com o amigo, no bar com o amigo, os amigos bajulando ele, os amigos põem ele lá em cima, aí chega em casa a mulher brigando, ele diz: eu sou o bichão mesmo, porque lá todo mundo me quer, eu chego em casa, a mulher está no meu pé ainda, eu estou vendo que eu sou importante. Mas se ele chegou: oi amor, oi, tudo bom? Trata bem, normal. Mas cuida nos afazeres, disse: olha, eu estou meio cansada, a janta está aqui, está quentinha, você janta aí, depois, se possível, tampa as panelas para mim que eu vou dormir, tá amor? Olha, boa noite, viu, beijo. Ele vai olhar assim: mas será que eu não estou mais fazendo falta? Aí ele vai sentir a ausência. Bom, eu vou resumir a história. Passado 15 dias, ela me mandou me chamar lá. Ele disse: pastor, o senhor estava certo. Eu estou aqui, mas eu não peguei ônibus, ele veio me trazer hoje. Chegou no sábado, ele perguntou: você vai para casa da sua mãe? Ele disse: vou. E outra coisa, não começou a ficar no bar mais tarde, voltava para casa cedo, porque queria pegar ela acordada. Tinha assunto agora para falar. Estão entendendo, meus irmãos? É isso que Deus quer, comigo e com você. Porque quando a coisa coxa, quando Deus se ausenta, irmão, nós temos tanta palavra para oração, você já notou isso? Se não tomar cuidado, os outros querem ir embora do culto de oração, nós ainda estamos aqui: Senhor, Senhor, Senhor. Mas por quê? Porque a coisa acochou. Ele se ausentou e o problema chegou. E quando ele se ausenta, que o problema chega, a enfermidade chega, a depressão chega, a opressão chega. Mas nós ficamos religiosos. Mas nós oramos com aquela vontade, com aquela... Amém? Bom, pelo menos eu me sinto assim às vezes. Mas aí Ele abençoa, Ele faz tudo certinho para nós, faz tudo bonito, e nós falamos assim: Senhor, obrigado por esse dia, essa noite, obrigado.
pronto, deita na cama e dorme. Ele fala assim, eu não estou sentindo, estou fazendo muita diferença aí não. Mas aí ele se ausenta, o diabo se aproxima e diz, dá uma cutucada nele. Quando dá uma cutucada, meu amigo, mas aí sai aquela oração lá do fundo da alma, Senhor. Ela disse, agora eu vou começar a ouvir. Amém? Você não dá valor na sua esposa, manda ela para passear uma semana e fica dentro de casa, você sozinho lá, que você vai ver o que é bom para tosse. Você vai ver como é que essa mulherzinha faz falta. E você também, irmã, acha que ele é um problema? Deixa ele ir. Se não tomar cuidado, você vai cheirar até a camisa dele atrás da porta lá. Disse aquele cidadão, aquilo era um problema, mas faz falta, hein? É ou não é verdade? É assim que funciona. Vocês gostam, né? Eu também gosto, irmão, porque isso é uma realidade. Mas é ausência. É como eu estou falando, às vezes, é tanta cobrança, não, porque você tinha que falar comigo, porque você tinha que fazer isso, porque você tinha que fazer aquilo, a pessoa disse, meu Deus do céu, ele tem que fabricar um personagem. Né? É como crianças quando brigavam, quando era pequena, e o pai e a mãe faziam se abraçar, e aquele abraço, né? Com medo de apanhar. Conversa aí. Que coisa difícil. Aí ficavam de frente para o outro e vamos brincar? Puxando assunto, porque não tinha o que falar. E às vezes é a mulher que fica no pé do homem, porque você está assim, que você quer, ele para evitar uma confusão, e disse, o que você quer? Quer chupar um sorvete? Vamos tomar um sorvete? Vamos. Aí está lá tomando sorvete, ele está assim, se eu puder. Irmãos, é uma coisa triste, triste, triste. Coisa boa é quando a coisa acontece naturalmente. Mas se afasta, não é? Pastor, mas o que eu vou fazer? Porque o homem só fica no celular. Se o celular está tendo mais importância do que você, se valoriza, vai procurar o seu lugar, vai ler sua Bíblia, vai orar, porque se ele não quer a sua atenção, tem alguém que está ansioso por a sua atenção. E quando você for falar com ele ainda, você fala, senhor, o senhor está vendo um cidadão aí, né? Dá uma cutucada nele para mim, por favor. Você vai ver que já a coisa muda. Amém? Mas parece até que, eu não sei mais, pastor, o que eu vou fazer da minha vida, porque até parece que aquela coisa ali é o absoluto da vida dela. Nosso absoluto chama-se Jesus Cristo, meus irmãos. Me desculpa essa expressão coisa, é porque é uma coisa de liberdade, tá? Não estou menosprezando nem o irmão aqui, nem uma irmã. Eu estou falando relativamente a Deus e a nós. Nesse caso também eu sou uma coisa, né? Eu acho que Deus está acima de todas as coisas. Amém? Louvado é o nome de Jesus. E, por que não dizer, às vezes, por causa da atitude que nós tomamos, Deus se ausenta de nós. O profeta diz aqui, na mensagem à igreja, a sua condição: se o Cordeiro de Deus houvesse feito o mais simples rosnado como um lobo, ou houvesse feito algo contrário a que a dócil pomba houvesse permitido, a pomba teria tomado o seu voo, ela teria partido num minuto. O profeta, agora vamos voltar para o espiritual, o profeta falando, né? Porque isso também é o que desgasta às vezes um relacionamento, uma palavra grosseira, uma atitude, e você não vê arrependimento naquilo. Você não vê um acerto naquilo. Você não vê colocar o braço em torno do outro e dizer, olha, eu estava nervoso, me perdoa. Não, vai embolando e vai. Se gostou, bem, se não gostou, comigo é assim mesmo. Aquilo ali, meu amigo, é um balde de água fria. Estão compreendendo? Tem que ter harmonia. E o profeta dizendo, agora você diz, mas por que isso? Porque primeiro, Efésios capítulo 5 diz, grande é esse mistério, digo, entre Cristo e a igreja. É esposo e esposa. Essa é a razão hoje que nós estamos nos perguntando qual é o problema com a igreja pentecostal. Isso é porque nós temos nos revestido de uma natureza diferente. Nós temos revestido-se de uma natureza que nós desejamos os nossos direitos. E Deus não cobra seu direito.
Ele sabe o que ele vale. Irmãos, entre o ser um egocêntrico e vamos dizer assim, entre um complexo de inferioridade e um de superioridade, tem um centro. Estão compreendendo? Tem um centro. Não tem uma pessoa que está aqui nessa noite que não tem o seu valor próprio. Você tem o seu valor. Você tem a sua qualidade. E se você é uma pessoa justa, você mesmo se ponha na balança. Sabia disso? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 13, examinai a vós mesmos. Cada irmã que está aqui, você sabe onde é que está o seu valor e onde é que está a sua fraqueza. Cada irmão, você sabe onde é que está o seu valor e onde está a sua fraqueza. Então você se examina a si mesmo. E se naquilo que você tem o seu valor não é reconhecido, não cobre e não jogue na cara, porque não vai funcionar. Faça como Deus, não discuta, apenas se afaste. E esse afaste não é emburrar, não é dormir em cama separada e nem ameaçar ninguém. Continue dócil, amoroso, só que tem uma coisa: fique aí que eu estou aqui. A hora que você quiser, eu estou aqui, mas venha com sinceridade. É isso que Deus pede. Quando eles sentirem a minha falta, eles vão me buscar. E quando vão me buscar, eles vão me encontrar. O problema é a questão dos direitos. Nós sentimos a ausência e dizer assim, não, ó, o negócio é o seguinte, eu casei, você é minha mulher, você é meu marido, e eu tenho direito, a Bíblia me dá esse direito, e qualquer coisa nós vamos falar com o pastor. Meu amigo, o pastor não resolve o problema de ninguém, não. Nessas coisas o pastor só pode aconselhar. Mas é vocês que estão ali dentro, vocês têm que ter discernimento do que é que está acontecendo. Não é? Nós desejamos os nossos direitos, nós vamos fazer o que nós entendemos o que é direito fazer. E nós nos tornamos arrogantes. Quer saber uma coisa? Eu também não vou fazer mais nada. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou deixar... Não, Deus continua mandando o sol, mandando a chuva, amém? Para mal, para bom, Ele continua fazendo tudo que tem direito de fazer. Continue, mas do mesmo jeito, lava, passe com todo o amor, faça tudo o que tem feito. Só que tem uma coisa, você tem o seu valor, você tem a sua qualidade. Então, se não quer, fica na sua, eu vou orar por você e Deus é por mim. E da mesma forma, irmão, ó, você trabalha, você é o provedor da casa, você põe o alimento, você faz de tudo e não é reconhecido, coloque diante daquele, continue o mesmo, mas simplesmente fica na sua posição. A hora que se arrepender, a hora que achar que tem valor, procura. Amém? Meus irmãos, a ausência é uma coisa terrível. Muitas pessoas falam desprezo, né? Desprezo mata. Mas cristão não tem desprezo. Você tem que ter sabedoria para distanciar na hora certa. Um cordeiro, agora isso sem contar, não é? É se numa dessa, não quero chatear ninguém, eu sei que muitas pessoas têm sentimento, têm calor humano para dar, vender e sobrar. Eu sei que tem pessoas que quando perdem um ente querido, chega perto de depressão, porque ele tem sentimento mesmo. Mas também não vamos esquecer de que muitos, quando um ente querido parte, chora e sofre de remorso. Porque quando foi acordar para dar valor, já era tarde demais. Às vezes você vê pessoa na frente do caixão acariciando o outro e resmungando. Eu já vi filha passar a mão na mãe e dizer assim, culpada sou eu, mãe, porque eu não fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, se eu tivesse feito isso, eu tivesse feito aquilo, por que não fez? Sempre deixar para amanhã? Sempre deixar para depois? Quantas mães reclamam a ausência de filho? Filho reclama a ausência de mãe e etc, etc. Um cordeiro, quando vem ao tempo, ele possui a sua própria lã, que é o seu direito. Ele possui a sua lã, porém eles tomam o cordeiro e o levam em cima de uns cepos e atam seus pés completamente. E ele nunca escoceia.
ele nunca se alvoroça, você simplesmente tira os direitos dele em seguida, porque ele é um cordeiro, ele não pode fazer nada mais, porque essa é a sua natureza. Porém, cruze os pés no caminho de um cristão, você saberá se ele é um cordeiro ou um bode. É aquilo que eu sempre digo, meus queridos. E Deus às vezes permite essas coisas acontecer. Você saberá que ele, opondo-se uma vez a ele. E essa é a razão que hoje pela qual as nossas igrejas estão na condição em que elas estão. Porque às vezes nós olhamos o perfil de uma igreja, que é também um perfil. É a maneira que as nossas irmãs se vestem, a maneira que elas usam seus cabelos, os irmãos a maneira que cortam seus cabelos, a maneira que usam suas roupas, a maneira que canta na igreja, a maneira que toca. Então nós traçamos um perfil, aquela igreja ali está alinhada. Pega a mensagem humilde e o profeta diz: o que é que esfria uma igreja? O que é que mata uma igreja onde as armas do inferno estão apontadas para ela? Você vai ver que ele não refere a estas coisas. Como ele diz aqui, por que a nossa igreja é da maneira? Por causa dessas coisas, por causa de naturezas que não são mortas. São cristãos, são crentes, e como eu sempre falo, mas se você não tomar cuidado, se você engrossar mesmo, eles batem em você, eles agridem você. Então, simplesmente, meu querido, não funciona. Você saberá que ele é opondo-se uma vez a ele. Essa é a razão hoje pela qual as nossas igrejas estão na condição em que estão. Nós temos chamado a nós mesmos de cordeiros de Deus. A mulher e o homem, ambos têm começado a agir como tudo, menos como cordeiros de Deus. Você as vê descendo a rua, aí ele fala, né, short, cabelo cortado, floreios, seus cabelos, e coisas que anos atrás você chamaria, aí depois ele fala também do temperamento, mas vamos parar por aqui, porque o tempo não permite mais, como eu disse, promessa é dívida, não é? O horário já está batendo, mas cuide a sua natureza, amém? O profeta disse, eu era uma pessoa temperamental, e ele disse, mesmo depois da conversão, ele disse, eu arrumei isso, eu quebrantei isso, foi com oração, foi com jejum, pedindo que Deus tivesse misericórdia e que matasse aquele temperamento que eu tinha. E não adianta nada nós fazermos tudo e essa velha natureza continua em nós, e qualquer coisinha que vem contrária a nós, nós reclamamos dos nossos direitos e jogamos casamento para o ar, jogamos posição de filhos e filhas de Deus para o ar, porque nós não podemos suportar alguém se opondo a nós. Não, meu irmão, se você crê que você está certo, não discuta, não brigue, não questione, apenas se retira. Amém? Faz como fez John Wesley. John Wesley disse que uma vez um camarada estava no caminho, ele queria passar, o camarada não saía do caminho. Naquele tempo era aqueles caminhos estreitos, né? E ele disse para John Wesley, ele disse, eu não saio do caminho para um doido. Ele disse, mas eu saio. Desviou dele e foi embora. Amém? Não quer sair do caminho, sai você. Não quer ceder, cede você. Não, tudo bem, você está certo. Ah, eu estou certo. Não, você está certo, então continue certo. Deus te abençoe. E se afaste, irmãos. A melhor coisa é o tempo para resolver as coisas. Entendeu? É o tempo. Não adianta você falar isso, questionar, brigar e vociferar e ficar nervoso e dizer isso e tentar mostrar para todo mundo que você está com a razão e que todo mundo está errado e que você está certo. Não. O tempo cuidará de todas as coisas. Tanto para provar para nós mesmos, como provar para os demais. Amém, meus queridos? Deus os abençoe. E eu vou ficar aqui uns 10 cultos sem vir para vocês sentirem minha ausência. Vamos nos pôr de pé. Você tem uma palavra de gratidão a Deus? Você aprendeu alguma coisa aqui nesta noite? Agora, tome meu conselho, não vão se emburrar, tá bom? Apenas vão agir como cristãos. E você vai ver que Deus vai pôr todas as coisas no seu devido lugar. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Não se ausente de nós, Senhor. Porque se o Senhor se ausentar,
nós sabemos que o inimigo se aproxima e nós corremos aos teus pés tão ligeiros, Senhor, porque sabemos que refúgio é só ali. Ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs, em seus relacionamentos, seus casamentos, os que estão namorando, os que estão pretendendo fazer uma futura família, e mesmo os que iniciaram, outros que já têm uma longa jornada. Dai sabedoria, Senhor, dai discernimento. Faça isso por cada um deles, por cada um de nós, e deixa com que as coisas trabalhem devido ao curso que o Senhor tem estabelecido. Como nos ensinou o teu profeta, quando alguém estava vociferando, brigando, amaldiçoando, e alguém lhe disse: o senhor não vai dizer nada? Ele disse: se Deus não chega ao coração dele, eu vou chegar. Meu Deus, dai-nos sabedoria, e vamos orar mais, Pai, para que o Senhor mude o quadro das coisas, não nós tentarmos mudar. Não tem como essa esposa fazer esse esposo mudar o seu pensamento acerca do que ele acha que é correto. Só Deus pode fazer isto. E nem esse esposo também tentar querer colocar essa mulher no eixo. Ou pastor, ou eu coloco ela no eixo, ou eu vou ter que... Ninguém coloca no eixo, Pai. Tu sabes que ninguém é capaz de fazer isso. Só o Senhor tem o eixo, só o Senhor tem o poder, só o Senhor pode fazer as coisas. Então deixa nos ausentar no assunto, dar por encerrado e deixar com que o Senhor tome conta de todas as coisas. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, meus queridos, em nome de Jesus. Amém.